Olá pessoal, meu nome é Hugo S. de Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que por favor não se esqueçam de se inscrever no mesmo, clicando onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Isto que eu vou lhes contar é algo que acontece muito aqui nos Estados Unidos. Esta quinta-feira passada, eu conheci um rapaz que mais tarde fiquei a saber que é do Congo. E nós estávamos num lugar público e começámos a conversar. Todo este tempo que a gente estava a conversar, havia uma senhora que estava por perto que não tirava os olhos de nós. Mas não tirava os olhos de nós porque nos estivesse a analisar. Ela estava super atenta. Ela estava super atenta à nossa conversa. Está a perceber? Ela não tirava os olhos e a pessoa sentia que os ouvidos estavam super atentos à nossa conversa. Depois de uma certa altura, a um certo ponto, ela aproximou-se um pouquinho mais de nós e dirigiu-se ao rapaz com quem estava a conversar e perguntou: "Where are you from?" Where are you from, traduzindo para português, é algo como que da onde és, de que país és, de onde vens. Está a perceber? Antes de eu vos dizer o que é que eu respondi à senhora, porque eu quase que atropelei o moço, eu respondi por ele. Antes de vos dizer o que eu respondi à senhora, eu vou explicar-vos o porquê que eu não gosto desta abordagem. O meu grande problema não é a pergunta em si, é a maneira como os americanos fazem esta pergunta. Os americanos fazem muito isto. Como vocês sabem, quando a gente aprende um idioma, quando a gente aprende uma língua já de adulto, a gente não aprende com o sotaque do país da origem da língua. Eu vou dar um exemplo. Imagina um congolês, um zairense vai para Angola, não é? Que não fala português. Depois de uns anos aprende a falar o português. Ele não vai falar o português nunca como um angolano. Ele vai falar com aquele sotaque. O mesmo acontece com um francês, um italiano. Vão para Angola, aprendem a falar português. Não vão falar nunca como um angolano. Vão falar assim com aquele sotaque de estrangeiro. É o mesmo que acontece conosco. Eu vim para aqui para os Estados Unidos. Eu já era grande, não é? Já era adulto, então eu falo fluentemente o inglês, mas eu falo com sotaque, porque eu aprendi de adulto. Só as crianças é que aprendem a falar, está a perceber? Como os nativos do país. Uma criança que vem aqui com 8, 9, 10, até 13 anos, aprende a falar inglês aqui, vai falar como um americano, mas depois dos 14 anos, tu já não vais falar nunca. Por mais que te esforces, tu não vais aprender o sotaque, porque o sotaque é algo que só as crianças aprendem, está a perceber? Então, isso já está explicado, vou por outro lado. Eu vou continuar a dizer-vos o porquê que me cai muito mal esta abordagem. Sendo assim, sempre que alguém como eu, que vem para aqui, mesmo até sendo americano, mesmo até vivendo muitos anos como eu, que vivo aqui há muitos anos nos Estados Unidos, sempre que eu falo, as pessoas prestam atenção ao meu sotaque, porque chama atenção, vem logo, ele pelo menos não nasceu aqui. Mas há uma coisa muito importante, mesmo tendo este sotaque, eu sou americano. Por quê? Porque eu naturalizei-me americano. O meu passaporte vem a dizer natural dos Estados Unidos, o meu bilhete de identidade diz natural dos Estados Unidos, então eu sou americano e por isso eu tenho que me impor. O que é que os americanos muitas das vezes fazem? Eles chegam, eles ouvem-te, estás num lugar público, ouvem-te a falar, estejas tu a falar ao telefone, estejas tu a conversar com alguém, estejas tu a fazer o que quer que seja, mas se ouvirem a tua voz, do nada eles chegam, where are you from? Da onde tu és? Eles não chegam muitas das vezes e começam a conversar contigo e depois assim, no meio da conversa, já agora, olha, eu estou a ouvir um sotaque vindo de ti, de que país tu vens? De que país? Está a perceber? Assim, eu acho que não está errado, assim não me chateia. Mas do nada, antes mesmo até de dizer bom dia, antes de perguntar o teu nome, da onde tu és. O que é que isso mostra? Quando você me pergunta desta maneira, você me está a dizer que eu não pertenço aqui a este país. Você está mais concentrado nas coisas que nos separam, que nos diferenciam, do que nas coisas que nos podem unir. Você aproximou-se logo de mim com aquilo que nos separa. Está a perceber? Você não está interessado em me conhecer como pessoa. Você está interessado em satisfazer a sua curiosidade. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes eles chegam e perguntam: where are you from? Tu dizes, depois conversam um bocadinho contigo e vão-se embora. Dia seguinte, esta mesma pessoa pode te ver e não te cumprimentar. Então, quer dizer que naquele dia que se aproximou de ti para te perguntar where are you from?
da onde tu és. Só queria satisfazer a sua curiosidade, tá a perceber? Para depois mais tarde fazer estatísticas. Estatísticas, o que é isso? O que é que acontece? Vai conhecer-te a ti, que és angolano, que nasceste em Angola, vai conhecer mais o João, mais o Domingos e não sei o quê. E depois vai dizer, eu já conheço muitos angolanos. Se um dia tiver um problema com um angolano, já vai dizer que todos os angolanos não prestam. O mesmo pode se passar com italianos. Vai conhecer o João, o Carlos ou o Domingos, que é italiano. Se um dia tiver um problema com italianos, os italianos não prestam. Tá? Começam a fazer essas estatísticas na cabeça deles. Tá a perceber? Começam a julgar todos os angolanos por um angolano. Então, todos esses factos fazem com que eu não gosto dessa abordagem. Não é a pergunta em si, é a maneira como os americanos fazem. Acham que têm o direito de chegar e de começar logo a questionar. Por quê? Porque como ouvem um sotaque. Então, você é um intruso, está no meu país, eu tenho o direito de chegar, invadir a tua privacidade e começar logo a fazer perguntas. E você tem a obrigação de responder. Eu sou uma pessoa que eu conheço os meus direitos e eu sou muito firme. Eu não aceito que ninguém me ponha por baixo. Não aceito. Eu não ponho por baixo ninguém, mas também não aceito. Aqui alguns amigos meus dizem, poxa Chico, tu és mais americano do que eu, tu não aceitas que ninguém brinque contigo. Eu não aceito, tá a perceber? Por quê? Porque não interessa o meu sotaque, o que interessa é o que a minha documentação diz. A minha documentação toda diz que eu sou americano. Eu pago táxis como um americano, eu voto como um americano, tá a perceber? Então eu exijo ser tratado como tal. Você, se quer saber de que país eu vim, conversa comigo, faz amizade comigo. Após 2 ou 3 minutos de conversa, aí sim, você tem o direito de me perguntar. Mas agora, do nada, não te conheço de lado nenhum. Você só me está a ouvir a falar e está a ouvir o sotaque. Você acha que tem o direito de me perguntar de que país eu venho? Não, você não tem esse direito. Você não me conhece, eu também não lhe conheço. Está a perceber? E essa é a minha postura. Agora eu vou-vos dizer o que eu respondi à senhora. O que eu respondi à senhora foi exatamente isto. Olha, minha senhora, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Por que as pessoas que nasceram aqui, eu nem sequer vou dizer os americanos, porque eu também sou americano, eu tenho nacionalidade americana. Não nasci aqui, mas eu sou americano. Então não vou dizer os americanos, vou dizer as pessoas que nasceram aqui. Por que as pessoas que nasceram aqui fazem sempre isso que a senhora acabou de fazer? Do nada chegam e perguntam where are you from. A senhora não sabe que isso é uma maneira de dizer que eu não pertenço aqui? A senhora não me conhece de lado nenhum. A senhora chega logo, where are you from? Da onde tu vens? Quer dizer que eu não pertenço aqui. Quer dizer que este não é o meu país. Mas sabe uma coisa? Mesmo com sotaque, este é o meu país, porque o que a minha documentação diz. Eu sou americano. Está a perceber? Eu sei que a senhora não perguntou diretamente a mim, mas perguntou ao meu amigo que eu acabei de conhecer. A senhora sabia que esse rapaz com quem eu estou aqui a conversar, eu acabei de conhecer há 10 minutos e ainda não tive sequer a oportunidade de lhe perguntar de que país ele é, porque eu estava à espera do melhor momento. E a senhora do nada chegou e já lhe perguntou em 2 segundos. Ela tentou justificar-se. Não é bem assim. É que eu perguntei porque eu quero conhecer-vos, eu gostei do sotaque. A senhora quer conhecer, a senhora chega e inicia uma conversa. Conversa conosco, entra dentro do nosso assunto e depois do nada, aí assim a senhora pergunta. A senhora chegou com interrogação, porque isso não é uma conversa, isso é uma interrogação. Where are you from? Como se a senhora achasse, porque nasceu aqui, eu vou agora assumir que a senhora nasceu aqui. Como a senhora nasceu aqui, a senhora acha que tem o direito de me interpelar assim, porque ouviu o sotaque, então acha que a gente não é daqui. Está errado, minha senhora. E eu digo-lhe uma coisa, a senhora não é a única pessoa que faz isso. Há muitas pessoas que nasceram aqui que fazem isso. Mas eu não aceito, sabe por quê? Porque isso é uma maneira de estigmatizar, é uma maneira de dar a entender que você não pertence aqui, you don't belong aqui. Pois eu lhe digo uma coisa, digo assim, é a toda pessoa que quiser ouvir. Eu vou falar tudo isso alto, todo mundo ali à volta a ouvir. Eu sou de aqui, porque é o que a minha documentação diz. Os Estados Unidos é um país de imigrantes, é feito por imigrantes. Até o Donald Trump, a geração dele veio de outro país. Então, eu sou a primeira geração de americanos da minha família. Eu cheguei aqui e hoje tenho nacionalidade e eu sou americano. Eu não vou aceitar que ninguém, direto ou indiretamente, me faça sentir o contrário. Com intenção ou sem intenção, que me faça sentir o contrário. Não, tá bom, eu até entendo tudo mais e... Lá ela tentou se desculpar de todas as maneiras, mas havia pessoas ali, pretos, brancos, todo mundo ali. Não, é assim mesmo. Os pretos vieram todos ao meu favor, ficaram comigo. Yeah, bro, yeah, brother. Todos ali a falar inglês. You're right. E é mesmo assim. Nós também, a nossa origem é de África, nós viemos de África e não podemos... Todo mundo deu-me razão, está a perceber?
O que eu quero dizer com este vídeo é o seguinte: você, quando emigra para um outro país e tem uma nacionalidade, você tem que saber quem você é. Porque há vezes que as pessoas vão tentar, de maneira direta ou indireta, vão tentar lhe convencer do contrário. Vão tentar lhe fazer crer, com pequenas ações, que você não pertence ali. Você tem que conhecer o seu lugar. Se você não conhecer, então os outros se vão aproveitar de si e vão lhe fazer sentir menos do que você deveria sentir. Está a perceber? E é por isso que eu falei daquela maneira com a senhora e todo mundo ali à volta deu uma razão. Eu espero que este vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Sei que muita gente não partilha do mesmo pensamento, da minha maneira de ver as coisas. Expresse nos comentários. Se você partilha, se você acha que eu estou certo, também expressa nos comentários. Partilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos. Deixe ficar um gosto. Clique onde diz inscrever para que receba sempre vídeos meus, para que se aperceba dos meus próximos vídeos. Não se esqueça de clicar no sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, bye, bye and